Olá, meus amigos. Pretendo hoje iniciar uma série de vídeos dedicados a importantes nomes da cultura jurídica brasileira, importantes e grandes juristas brasileiros que, por meio das suas obras, deixaram contribuições que ainda hoje se fazem sentir nessa nossa cultura jurídica brasileira. Eu vou começar hoje abordando o nome de uma figura extraordinária, uma figura que é quase, vamos dizer, sem igual na vida intelectual brasileira, que foi o nosso grande Ruy Barbosa. Ruy Barbosa, baiano de Salvador, cidade na qual nasceu em 5 de novembro de 1849. Ali começou seus primeiros estudos. Ruy Barbosa, desde muito jovem, foi instigado a lida com os livros, né? Instigado à leitura e o afeto e o amor aos livros por seu pai, que era um intelectual importante e conhecido em Salvador. Então, desde a mais tenra idade, ele já começou a travar contatos com esse universo dos livros, né? E há relatos, inclusive, que desde muito jovem, há um professor de Ruy Barbosa que deixa um relato que aos 6 anos, ele se deparando com esse menino de 6 anos, ficou extraordinariamente surpreendido pela fulgurante inteligência que ele jamais tinha visto em outra criança daquela idade, né? Então, causou a esse professor realmente uma grande impressão, né? Essa juvenil figura do Ruy Barbosa. E assim foi. Ruy Barbosa, durante toda a vida, foi um homem extremamente dedicado ao estudo, à leitura, aos livros, né? Ele veio a falecer no Rio de Janeiro no dia 1º de março de 1923, no seu famoso solar da rua São Clemente, 134, no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, né, onde ele viveu por mais de 2 décadas na companhia da sua amada mulher e filhos, né? Maria Amélia. Ele teve 5 filhos com essa senhora, né? Ele viveu então nessa casa que era um sobrado, um solar maravilhoso, né? E que até hoje está lá no Rio de Janeiro, né? Em 1930 se transformou na Fundação Casa de Ruy Barbosa. Então é uma área de 9.000 metros quadrados, belíssima. Eu tive a felicidade de, alguns anos atrás, lá estar e conhecer, né? Então, o meu propósito hoje então é falar um pouquinho. Na verdade, nem é falar assim a respeito do Ruy Barbosa, que acho que em outro momento eu vou gravar um vídeo de caráter mais biográfico, né? O Ruy foi uma figura que teve uma importância muito grande na vida intelectual, na vida política, na vida jurídica do Brasil. Basta falar que ele é o autor intelectual da nossa primeira Constituição Republicana, de 1891. Ele teve um destacado papel por ocasião da discussão do Código Civil Brasileiro, do nosso primeiro Código Civil Brasileiro, no início ali da República, né? Ele era senador da República por ocasião em que o projeto do Clóvis Bevilacqua chega ao Congresso Nacional, e ele, como senador, foi o presidente da comissão encarregada da revisão daquele texto que vinha da Câmara dos Deputados. Então, o Ruy Barbosa também foi diplomata, podemos dizer, porque ele representou o Brasil em várias e importantes vamos dizer, conferências internacionais, uma das quais ficou famosa, né, e deu a ele grande notoriedade, que foi a Conferência de Paz realizada na cidade da Haia, em 1907, na Holanda, né? E ele ficou conhecido a partir dessa conferência como o Águia de Haia. Ele dominava vários idiomas, né, e teria realmente abrilhantado, representando o Brasil naquele evento, né? Eu vou então hoje me ater aqui à leitura de um livro comemorativo do cinquentenário de inauguração da Fundação Casa de Ruy Barbosa, né? Então, como eu disse agora há pouco, a Casa de Ruy Barbosa foi fundada, a Fundação Casa de Ruy Barbosa foi fundada em 1930
portanto 7 anos depois que ele havia falecido, né, a família vendeu para o governo federal a residência, né, e então, em 1980, por ocasião do cinquentenário, a Fundação Casa de Rui Barbosa publicou este livro, que é exatamente Rui, Sua Casa e Seus Livros, né? Então, publicado pela Fundação Casa de Rui Barbosa. Nesse livro, há vários textos de vários autores, né, abordando diferentes aspectos da vida e da obra de Rui Barbosa. Aquele aspecto que eu vou me ater hoje aqui, que é um aspecto que me é bastante importante, né, que é o aspecto vamos dizer, da sua mania por livros, né, da sua bibliofilia, né? Rui também era um bibliófilo, deixou nessa casa uma coleção de mais de 35 mil livros. Então, a biblioteca do Rui Barbosa é uma biblioteca muito conhecida e muito famosa, né? Desde fins do século XIX até o início do século XX, né? E até hoje ainda desperta a atenção. Então, nesse livro que eu acabei de citar, há aqui um capítulo, na verdade foi uma conferência proferida pelo jornalista Homero Pires. Homero Pires se tornou também uma figura muito conhecida nos meios ruianos, né, nos meios intelectuais dedicados ao estudo da vida, a obra do Rui Barbosa. Então, nesse texto, o Homero Pires vai falar exatamente sobre Rui Barbosa e os livros. É desse trecho que eu queria pensar aqui. Eu fiz aqui sublinhei alguns trechos desse livro que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque eu acho realmente o Homero Pires foi muito feliz ao falar dessa biblioteca do Rui. Então, o meu intuito aqui é falar um pouquinho dessa biblioteca do Rui Barbosa a partir da voz de Homero Pires. Então, nesse texto, Rui Barbosa e os livros, uma conferência pronunciada por Homero Pires na casa de Rui Barbosa, a 5 de novembro de 1938. Então, vai dizer aqui, no primeiro trecho que eu sublinhei, o Homero Pires: Rui Barbosa foi a vida inteira o homem do livro. Viveu do livro, com o livro e para o livro. Foi mais propriamente através do livro que se revelaram a sociedade e o mundo. A experiência das coisas cotidianas ele a adquiriu, por assim dizer, quase que em contato com o livro. Falar, pois, dos livros de Rui Barbosa, não dos que escreveu, mas dos que ajuntou no decurso de 52 anos, o mesmo é que falar dele próprio, de sua índole, do seu gênio, da sua formação mental. Penetrar-lhe na biblioteca equivale a penetrar-lhe no caráter, na inteligência, a investigar-lhe os elementos da cultura, a descobrir-lhe os recursos da erudição, a reconhecer-lhe as energias que lhe alimentaram e retemperaram o ânimo, a expor-lhe as tendências e preocupações não reveladas da sua vasta curiosidade espiritual. Jurisconsulto, advogado, homem de Estado, orador, jornalista, moralista, cultor infatigável da língua, homem de letras, enfim, na sua enorme biblioteca de 35 mil volumes estavam os vastos mananciais que lhe entretinham todas essas atividades e preocupações intelectuais. Os seus autores preferidos, as espécies e variedades dos seus livros, nos ajudam a explicá-lo tanto como suas próprias obras, suas opiniões e a sua ação militante na vida pública. A sua formação processou-se sobretudo pelos livros, servindo-lhe estes como de faróis que lhe descobriam e iluminavam os caminhos que tinha por diante. A proporção das leituras, a proporção de cada contato com uma revelação bibliográfica notável, iam-lhe ficando no temperamento marcas e sulcos profundos,
abriam-se-lhe ao entendimento orientações diversas e novas. A biblioteca de Rui Barbosa foi muitas vezes, enquanto ele ainda vivo, objeto da curiosidade geral dos brasileiros. Faziam-se cálculos sobre o número dos seus volumes, que subiam ou desciam conforme a fantasia de cada um. Assim, mais de um jornalista procurou o velho solar de São Clemente com o propósito especial de percorrê-la e falar dela ao público através das colunas do seu diário. Há, pois, algumas entrevistas publicadas na imprensa e que têm por assunto a famosa livraria. De quando se pode datar o princípio de uma biblioteca que não se herdou? Uma livraria, uma boa e vasta livraria, é uma verdadeira construção, mais laboriosa e lenta, e que quase não se pode fixar data de início. As suas origens são como as fontes dos grandes rios, veios d'água insignificantes e pequenos quando nascem, e que só ao longe começam a crescer, a alargar e entram então a espraiar, promovem as inundações, alagam tudo, dominam as llanuras, as maiores eminências, numa cheia assoberbante e avassaladora. Uma biblioteca é obra para a vida inteira e, em regra, enquanto esta corre, anda aquela sempre a se completar. Quando começamos, não lhe sabemos nem lhe podemos determinar o fim. E de que canseiras e cuidados na sua formação? Faz-se precisa uma fiscalização constante, diária, ininterrupta, em catálogos e livrarias, e os leilões, que se anunciam em toda parte e dos quais não se sabe o que se alcançará. Ninguém prevê até onde irá ao dar início a uma dessas caras coleções. Reunidos os primeiros volumes, outros vão sucessivamente chegando. E surge então aquilo que absolutamente não se contava: o gosto, o amor próprio, o amor do próprio livro em si. Já não se contenta com o comum, com o vulgar. Quer-se alguma coisa mais: a bela edição, o papel de melhor qualidade, o formato preferido, a impressão nítida e um belo tipo, a encadernação artística, o exemplar numerado. Por tudo isso, uma livraria não se apressa tão só pelo valor de cada livro isoladamente. Os livros na biblioteca sobem de preço ou valem também pelo seu conjunto. Representam uma obra feita com amor, com inteligência, com estudo, com o tempo largo que se gastou para se adquirir hoje um exemplar, e depois outro e outros, mais pelos anos fora, sem se desviar a atenção do mercado, sempre atento e vigilante, em luta com os demais concorrentes, para se constituir esse corpo monumental, esse todo proporcionado numa infinita variedade, verdadeiro organismo vivo, feito de células que a integram, de tecidos que se comunicam e se ajustam, se completam numa função harmoniosa e perfeita. Aqui o texto ainda segue por mais considerações a respeito dessa biblioteca. É um texto longo que vale a pena ser lido, mas eu espero que tenha deixado aqui pelo menos algum interesse, tenha instigado em vocês a curiosidade de estreitar contato com a vida e com a obra desse grande brasileiro, desse grande jurisconsulto, desse grande homem de letras que foi Rui Barbosa. Agradeço muito pela atenção que me dispensaram e espero bem proximamente voltar com outros vídeos a respeito do próprio Rui Barbosa e de outros grandes juristas que pontilharam o caminho intelectual e jurídico da nação brasileira. Muito obrigado e boa leitura e bons livros a todos vocês.